Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então vamos aí para a última aula nossa de geografia, né, do semestre, né? Então a gente começa as férias aí na semana que vem e espero muito mesmo, pessoal, que o corona aí tenha sido reduzido aí, contido aqui na cidade de São Paulo para a gente poder ter aulas aí, né, no mês de agosto. Quero realmente muito isso, tá? Então aproveitem aí o mês. A gente vai se falar ainda essa semana na aula de história, mas vai ser tranquilinho essa semana, tá? Só para a gente se despedir, fazer a correção das atividades. Então, pessoal, ó, eu vou fazer agora a correção que eu pedi para ter feito aí até ontem, né? Eram aqui 10 questões e eu vou comentá-las aqui com vocês, que é uma forma aí de aprender novamente, tá? Então, ó, tem uma charge, né? Ah, pai, eu ouvi dizer que todo mundo tem acesso, tem direito a acesso à terra, né? Por que não temos a nossa? E aí estão olhando lá a propriedade do senhor Silva pai, Silva Júnior, por quê? Silva avô, Silva bisavô, Silva. Porque isso vem desde a época das capitanias hereditárias, né? Essa concentração gigantesca de terra aí que existe no Brasil, né? Então isso é um problema gravíssimo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo na posse da terra, né? Então do que a charge está falando aí, pessoal? Da concentração de terras aqui no Brasil, né? Apesar da Constituição, né, no seu artigo 184, falar que a terra tem função social, que quem não tem terra deve ter acesso a ela, né, através da reforma agrária, infelizmente, a lei não é cumprida no nosso país, né? A questão 2, pessoal, Universidade Federal lá do Piauí que caiu essa questão, tá? Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Então, a estrutura fundiária brasileira apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente. Deixa eu puxar para cá. Das formas de apropriação da terra desde o período aí das capitanias hereditárias se perpetuando, né, até hoje. Beleza, pessoal? Então era essa alternativa A parecida aqui, né? Quem acertou essa provavelmente acertou a 2. Sistema de produção baseada no latifúndio, uma fazenda gigantesca, na monocultura, ou seja, só planta uma coisa e essa coisa é voltada para exportação. Do que está falando, pessoal? Sistema de plantation. Belezinha? Então isso aí, né, vai ser mais explicado, é um conceito que vocês vão levar aí para o ensino médio, para a faculdade, para a vida, né? Sempre falar um plantation de soja, por exemplo. Já sabe que é uma fazenda que só planta soja, essa soja é exportada. Aqui era para assistir um vídeo, né, pessoal, que é do João Cabral de Melo Neto, que é o funeral de um agricultor, de um lavrador, tá? E eu acho, pessoal, João Cabral de Melo Neto escreveu, né, a obra aí, Morte e Vida Severina, e a Rede Globo acabou transformando num filme. Isso que eu acho uma das melhores obras, né? Junto com o Alto da Compadecida que a Rede Globo fez, tá? Então, do que esse trecho, essa música, né, tá falando, pessoal? Tá falando, ó, da taxa de mortalidade, né? Tá falando do enterro aí, então tá falando da taxa de mortalidade rural e da distribuição de terra no Brasil, que não é igualitária, tá? Então tá falando é a terra que você queria ver dividida. O que ele está ganhando? Ele está ganhando ali um pedaço de terra que é onde ele morreu e vai ser enterrado. É o único pedaço de terra dele ali que ele vai ter, às vezes nem dele é, né? É do dono da fazenda ali. Então essa era a terra que ele queria ver dividida, né? Agora tá lá morto nela e nunca pôde ter terra nessa vida, né? É praticada por pequenos agricultores, questão 5, em pequenas propriedades. Neste sistema é plantado principalmente alimentos que consumimos nas cidades. O texto se refere à agricultura familiar, tá, pessoal? Então, boa parte do alimento aí que nós consumimos vem da agricultura familiar, né? São milhões e milhões aí de pequenos agricultores plantando ali comida para nós. 6. Sobre os meios de transporte no Brasil, de pessoas e cargas, é correto afirmar que o modal, aqui ó, eu coloquei errado, hein? Na verdade, acho que é o corretor, né? O modal, que é modelo, né, de transporte predominante, é
infelizmente, né, pessoal, o rodoviário. Então, até década de 50, comecinho de 60, o modal predominante aí de transporte no Brasil era ferroviário. E aí o Juscelino Kubitschek, os governos da ditadura e todos os governos pós-ditadura priorizaram, infelizmente, né, a construção aí de rodovia, estímulo ao consumo de compra de carro e por aí vai, né? O que é conurbação? Então é algo que eu falei bastante, desenhei aí algumas vezes para vocês, dei exemplos reais, né? Então é quando duas manchas urbanas se encontram, por exemplo, São Paulo e Guarulhos, a gente fala que é um espaço conurbado entre os dois, né? Porque eles estão ali, você não consegue observar onde termina Guarulhos, onde começa São Paulo, por exemplo, quando você está vindo ali da rodovia Dutra, né? Se não é a placa ali na rodovia, você nem sabe que entrou em São Paulo. Essa, pessoal, está falando da hierarquia, a importância aí das cidades, né? Em relação ao Brasil. E está perguntando aí em relação à cidade de São Paulo. É uma metrópole nacional, sendo importante para todo o país. Tem gente aí do Brasil inteiro que vem para São Paulo fazer cirurgia, comprar mercadorias, que só existem aqui. Nona, a industrialização dos principais agentes de transformação do meio e da construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo, né, de industrialização, desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar. Então, pessoal, o que vai ocorrer, né? O aumento da migração, do êxodo rural. Ou seja, quando tem a urbanização, a industrialização, pessoas vão deixar a área rural e irão para a cidade. Lembrando que o nome disso é êxodo rural. Beleza? E a última, observa-se atualmente certa mobilidade da atividade industrial no território brasileiro. Antes, muito concentradas em alguns poucos pontos, as indústrias vêm buscando novas áreas, até pouco industrializadas, no território nacional, a fim de obter maiores vantagens que auxiliem na obtenção de maiores lucros. Né? Do que o texto está falando, pessoal? Da desconcentração industrial, que muitas fábricas hoje estão deixando aí, né? Os centros urbanos, essas megalópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Estão indo para o interior. Então, isso é o processo de desconcentração industrial. Ok, pessoal? Então, era isso. Então, até a próxima aula aí, nossa última aula também de história dessa semana. Beleza, pessoal? Um abraço para todos e até a próxima aula.